Glórias a Deus. Amados e preciosos irmãos, vamos ficar de pé. E o tema é o mesmo. É Laodiceia com Paulo. Aliás, Efésios com Paulo e Laodiceia com o irmão Brana, aí falando das eras. Aí vamos ler um pouquinho só de Apocalipse, é o 17 e 18. Baseado nessas coisas, está vendo essas duas coisas que tem aqui? Está baseado nisso. No que é Laodiceia e no que é a igreja efesiana. Sabia disso? Está baseado nesse negócio. No Apocalipse 17, Apocalipse 3, 17, 18. Então, Apocalipse 3, 17, 18, e o tema nós já conhecemos. Então, eu espero se sentarem que eu vou começar a ler. Apocalipse 3, versículos 17 e 18, para quem está entrando agora. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Aí diz, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então está baseado nesse tema de hoje. Aqui envolve Laodiceia, e envolve também o conselho de Deus, que é justamente se tornar uma igreja efesiana. Todos podem entrar. Então, uma igreja efesiana. Então, fazendo um pouquinho do comentário, pode sentar, depois for orar, mas pode sentar, o importante mesmo é a leitura da Bíblia, e nós temos muitas leituras por fazer, então não vou prender muita gente em pé, não. Se bem que tiver alguém, quando mandar ficar em pé, em respeito, se alguém está uma dor, problema de joelho, qualquer coisa, não aguenta, pode sentar aqui, quem sabe mais do que eu aqui é Deus. Amém? Bem, nós estamos baseados nessas coisas que sucederam durante o tempo. Como eu disse, eu queria falar desde o Éden, que tudo já foi falado, explicado e predito logo lá no Éden. Mas eu não quero nem avançar até agora no Éden, mas não. Eu quero mostrar que assim como as eras, elas se conectam com outras eras, também são os profetas. Sabia? A gente vê, quando a gente pega um tema na Bíblia e vai olhar, tem referências com vários outros profetas, inclusive os discípulos de Jesus. Então, o que acontece? Mesmo pegando já perto de chegar ao fim do Velho Testamento, eu tenho aqui uma leitura por fazer que é importante. Então, veja, eu vou começar aqui com a parte que é central por ser o Novo Testamento. Mas isso que eu estou lendo aqui já existia no Antigo Testamento. Então, vamos ler Atos 15. Eu gosto muito desse Atos 15, vocês sabem, que às vezes até eu pronunciei ele aqui de cor. Mas só que
como é versículo 14 ao 18, então é melhor ler para não dar erros. Atos 15, Atos é logo depois que termina Mateus, ou termina João, ou antes de Romanos. Então, Atos, eles estavam ali numa reunião onde estavam discutindo várias coisas, como o pastor às vezes expliquei, é uma espécie quase como de sinagoga. Eles estavam na praça e comentando essas coisas assim. Aí o que acontece? Pedro, quase sempre é Pedro, porque Deus deu aquela função a Pedro, que tu serias o chaveiro do reino dos céus e que possuiria a porta dos teus inimigos. Pedro. Então, por isso mesmo que a gente vê que Jesus não chamou Pedro de Satanás. As palavras de Jesus não voltam atrás. Ele tratou bem Caim, sendo um filho legítimo de Satanás. Caim era um filho legítimo de Satanás. Sabia? Caim não foi alguém que foi pervertido, não. Ele era um filho legítimo de Satanás. Que ele foi anunciada essa filiação antes dele nascer. Inclusive, nas genealogias, Caim não é citado a genealogia dele próprio, mas não no povo de Deus. Então, a genealogia que diz, assim, ao contrário, falando de tal, até que chegou Adão, e Adão de Deus, quando podia dizer, se ele fosse filho de Adão, poderia dizer, antes de falar em Adão, falou em Sete. Por que não falou em Abel? Porque Abel não deixou genealogia. Entendeu? O que eu vou perguntar, oi, você está dizendo isso aqui, está certo. Você está dizendo isso aqui, mas também não falou em Abel, porque Abel não produziu filho nenhum, que não deu tempo. Porque o filho de Satanás matou Abel. Então, aí não ia citar Caim, mas Caim produziu primeiro do que o filho de Adão. Foi, mas não pode contar, porque Caim não era de Deus. Aí quando fala em Sete diz assim, e Sete veio de Adão, e Adão de Deus. Entendeu? Adão de Deus. Então, e quando foi anunciado, Eva mesmo disse, encontrei um para ficar no lugar de Abel, o quanto Caim o matou. Então, a genealogia de Adão começou a partir de Sete. Porque Abel foi aniquilado logo em tenra idade. Bem, aí o tempo foi passando, chegou às explicações que Deus já deu, que ele era um só, e que todos que quisessem servir a ele tinha que se adaptar à palavra dele. Essas coisas nós já conhecemos. Já estamos, eu não digo enjoados, não, mas estamos bem alimentados. O pastor César prega e os irmãos pregam aqui. Agora, obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Então, aí eu resolvi falar agora, por quê? Porque o Novo Testamento, o passo primeiro foi a morte de Jesus Cristo, ali a Santa Ceia e a morte. E depois teve aquelas junções dos apóstolos, onde foi escolhido depois Matias para no lugar de Judas e etc. Foi evoluindo. Até que chegou aquele momento, quando Deus queria mesmo que eles fossem encher a terra com a sua palavra, aí foi quando ele se encontrou. Veja que foi que o Espírito Santo fez. Aí então está aqui, Atos capítulo 15, versículo 14 em diante. Entenderam até agora o que eu falei, não é? Amém. Eu falei, vou falar mais compassado ainda, se eu puder, porque para que todos nós entendamos. Então, o Atos 15. Diz assim, ó, a partir do versículo 14.
Sempre Pedro é quem tomava frente. Não é que Pedro fosse melhor, porque Pedro tinha uma missão do Senhor Jesus Cristo. E muita gente nega isso. E prefere dizer que Jesus chamou Pedro de Satanás. Veja, Simão relatou, Simão é Pedro, vocês sabem, né? Claro. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Veja, ele não chamou os judeus para tomar dos judeus um povo para o seu nome. E quando o evangelho vem de Deus, nós já explicamos isso. Está falado em Romanos 9, também Romanos 6,3, Romanos 9 em diante, assim, também. E ele diz à mulher que está lá no poço, o evangelho, a salvação vem dos judeus. Mas não é que veio de Davi, não. É que ele veio da mesma tribo de Davi. Tanto é que eu prefiro chamar Jesus a raiz de Davi. E não a raiz. A raiz é que dá origem. Aí, então tem a parte que diz a raiz e a descendência de Davi. Porque ele tomou aquele homem, aquele ser, para projetar nele. Eu vou alimentar a raiz para que ele seja um homem valente, valoroso, destemido e protegido, e também através da genealogia dele é que chegarei a nascer de uma virgem e também da casa de Judá. Porque se for chamar Jesus filho de Davi, então nós teríamos que obrigatoriamente dizer que Jesus é filho de de quem? José, o carpinteiro. Porque ele levou este nome, filho de Davi, por conta de José. Vocês sabiam disso? Por conta de José, que era da família de Judá. E, mais precisamente, também daquela descendência ao contar de Davi em diante. Então, era da casa de Judá. Então, José seria pai de Davi, de Jesus. E José não é. Jesus não tem nenhuma ligação. Quanto a Maria, também nós já explicamos isso aqui. O pastor também tem explicado disso. Só que tem uma coisa. Eu não estou dizendo, criticando o nosso pastor, mas às vezes a pessoa escuta a pessoa falar. Tanto tempo que se fala uma coisa errada, a pessoa admite como fosse verdade. O irmão Brando diz isso. Que Deus botou o germe, mas ele chama no termo que aquele germe só é produzido por um macho, por um ser humano, o esperma. Nem esperma, nem espermatozoide. Porque o espermatozoide é um germezinho tão pequenininho, como eu disse a vocês, que nem sem um bom, como é que diz, microscópio, é que pode ver o germezinho. Então, se ele entrasse o germezinho também, ele ia precisar de quê? De um ovo. Ou de um ovo para se tornar depois um ovo. E outros nomezinhos que vai se multiplicando. Ele já entrou pronto. Estou falando de aqui para todo mundo saber. Ele já entrou pronto. Aquele pinguinho de luz que penetrou em Maria, nem Maria viu. Vê se quando chegou o tempo dela, ela sabia que estava pejada pelo Espírito Santo, e chegou o tempo do costume dela e não veio nada. Mas ela não viu nada. Ela entrou no vento como um pinguinho de luz. Quando vocês estiverem no mato, no interior, que vê os vagalumes acendendo, vocês podem até se lembrar disso. Um insetozinho pequeno com aquela luz tão bonita. Mas aquilo ali era milhões de vezes maior do que a luz que penetrou em Maria. Então já sabe, não tem nada nem pertencente a Maria
nem pertencente a José, muito menos pertencente a José. Agora, lá dentro ele se alimentou, é claro, com as coisas de Maria, assim, o sangue, as vitaminas, tudo para poder ele crescer normal. Certo? Mas ele entrou no útero de Maria já prontinho. Veja só, gente. Então, Pedro lembra isto. Para tomar um povo para seu próprio nome. Com isto, é o 15, com isto concordam as Escrituras, as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi que está. Não diz estava. Davi tinha desaparecido, porque não tinha mais ninguém que sucedesse Davi que fosse nem como Salomão, muito menos depois que vieram reis piores. Entende? Aí foi caindo. E Deus deixou cair. Isto foi também, Paulo diz, irmão Branda diz, pastor César diz, nós dizemos, que Deus chegou aos judeus. Mas Deus não chegou aos judeus de propósito, não. Por exemplo, eu não gosto que Deus me livre com isso, de Agenor. Então vou deixar de dar uma coisa a ele para dar Alves. Não foi assim que Deus fez, não. Deus fez tudo, ninguém gostou do que Deus mandou dizer. Ninguém, por isso que ele disse, quando ele pesou na balança, estava tudo derrotado. Não havia um sequer, olhando Deus para baixo, não viu um sequer. Não viu ele, não viu ninguém, nada prestava diante de Deus. E Deus olhou, aí diz, é a hora do meu, como é que diz? Do meu herói entrar em cena. E é o único herói que a gente vê que ele, ao invés de vencer a batalha, ele morreu. A batalha dele já estava vencida. Ele morreu porque teria que derramar o seu sangue. Para que derramar seu sangue? Para que ele, como é que ele poderia morrer sem derramar o seu sangue? Então, ao morrer, o seu sangue lavou a todos nós. E nós estávamos aonde nesta hora? Quem se lembra? Eu falei aqui. Lembra aquilo que o pastor falou, pastor César, que nós aqui nós nos tornamos os mais importantes, porque tudo foi que Deus Jesus Cristo fez. Tanto é que então nós estávamos em quem? No Senhor Jesus Cristo. Cada célula nossa ali era um de nós. Cada célula. Por isso que Paulo disse, aí pode ser a orelha, o nariz, o olho, uma mão, mas somos todo um corpo com Cristo. Então, quando ele fechou os olhos, morreu, nós estávamos nele. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com ele. E também fomos ressuscitados com ele. Certo? A gente pensa que foram tão importantes aqueles que ressuscitaram, de Abraão e outros mais, mas eles já foram um pouquinho atrasados, porque quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou com todos nós. Porque todos nós já tínhamos morrido, inclusive Abraão e os outros também. E Paulo diz que nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, mas não precederemos aos que dormem. Porque os que dormem, quando Deus der a ordem, já está tudo subindo para a glória. Certo? Aí outra coisa aqui que fala, é importantíssimo isto, olha. Aí o edifício estava caído, ele disse, para que o restante dos homens, se referindo aos judeus, o restante dos homens busca o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. A palavra invocado, em latim vem de invocar, ou seja, chamar para si. Aí, invocado também tem o sentido de vocação. Por exemplo, eu não tenho vocação para ser diácono, eu não tenho vocação para ser engenheiro, eu não tenho vocação para ser um médico,
Vocação é chamado. Entendeu? Aí por isso que diz aqui, invocação. Veja só. É invocado. Todo quanto o meu nome é invocado, todos os gentios que são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo e honram este nome, ele está salvo. Amém? Glórias a Deus. Aí diz mais aqui, olha. Diz o Senhor que fez todas as coisas. Ao 18. Conhecidas são a Deus desde o princípio. Então, desde o princípio, essas coisas todas foram conhecidas. Todas as suas obras. Desde o princípio. Desde o princípio não quer dizer que foi quando Deus inaugurou o mundo. Desde o princípio, quando Jesus Cristo já fez o sacrifício por todos nós. Agora veja, vou dar uma coisinha aqui do como Deus vinha falando através dos profetas. Vamos ler agora Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Amós. Veja só, Amós, Antigo Testamento, né, Amós? E tem muitos outros também, mas eu quero dizer, aqueles que deu realmente o negócio certinho, Amós. Certinho com a coisa, como que o Espírito Santo tomou Pedro e mandou Pedro dizer isso. Amós, diz, olha, versículo 11 do capítulo 9 de Amós. Acharam já? Eu vou procurar ajudar. Você pegando a Bíblia depois de Daniel. Depois de Daniel, tem Joel, aí cheguei a Amós. Daniel, Joel e Amós, porque Daniel é um livro muito fácil de achar. Então, espero que tenham achado, já que nós estamos no estudo. Então, Amós 9, veja. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. Tá vendo? Naquele dia, que dia é? Este dia. Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Veja só. E repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, o 12, para que possuam, olhe, o restante, ou seja, os 144 mil, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome. Glórias a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, porque nós somos chamados pelo nome do Senhor. Nós somos chamados de cristão. O cristão é aquele que vive uma vida e imita a Cristo. Como ele foi chamado naquela cidade, chamado de cristão, porque a vida dele é como a vida de Cristo. Veja só que diz, vou repetir essa palavra que é tão gostosa para nós. E todos os gentios que são chamados pelo meu nome, é Jeová? Não. Elohim? Adonai? Todos são nomes gloriosos de Deus, mas o nome próprio que ele escolheu, ele já avisou lá em Isaías, que o meu povo saberá o meu. E aqui nós sabemos o seu nome, Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos cristãos. Aleluia. Veja essa coisa tremenda. Os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Amém.
E aqui no 14 diz, trarei do cativeiro o meu povo, se referindo aos judeus. E no 15 diz, plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que ele dei, diz o Senhor Deus. Isso aqui estaria meio fora do contexto que nós estamos falando, mas porque eu quis ler, porque está na atualidade, está todo mundo querendo tirar o judeu da terra dele, não tira mais. Não tem condições, podem fazer o que fizerem. Deus sempre vai dar a Israel uma maneira de se libertar, porque quando Deus está com o seu povo, ninguém vence aquele povo. Lembrar do rei de Senaqueribe, e que foi derrotado, sem precisar de nenhum guerreiro de Deus atuar. Então ninguém, agora vão erradicar Israel. Todo mundo quer matar Israel, quer destruir Israel, ninguém vai destruir. Essas coisas estão apertando para que se cumpra o que foi dito que havia essas coisas. Mas Israel não sairá mais do seu lugar, pelo contrário, quando chegar o dia D mesmo, Deus vai fazer Israel soltar umas bombinhas. Israel tem uma máquina laser, que se ela ligar aquela máquina laser, ela derrete todo mundo. É como se fosse quase como uma bomba atômica. Israel tem bomba atômica também. Então, gente, agora vamos voltar a Romanos, que Romanos é São Paulo, que foi o maior escriba, o maior profeta de Deus no Novo Testamento foi Paulo. Vamos voltar a Paulo, capítulo 4. Nós já lemos esse capítulo 4, mas lemos somente uma parte. Agora vamos ler Paulo, capítulo 4. Aliás, Paulo não, Romanos. É 4, 6, 8. Na outra vez foi até o 4, 2, 4. Romanos. Eu estou falando com o passado porque falei esse negócio semana passada, agora estou dando um repasse para gravar bem. Romanos 4, versículos 6 ao 8. Diz assim, 6. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Falando de Abraão, agora falando de Paulo. Aí no 7 diz, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. É que acontece conosco. Se Deus imputasse o pecado, alguém aqui poderia dizer, eu vou ser salvo? Ninguém poderia. Ninguém poderia. Por isso que Pedro disse, nós já devemos nos alegrar por sermos salvos. Ou seja, nós não temos direito de nada diante de Deus. Ninguém pensa que é melhor do que o outro. Ninguém pensa. Então, lembra o Romanos capítulo 4, versículos 5 e 6. Agora tem outra aqui, que nós vamos ler. Atos já lemos. 1 Pedro. Vamos ler 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Um, 2 e depois 7 e 9. 1 Pedro. Hebreus também, só que eu não quis botar Hebreu mais não. Botei Pedro, porque Pedro foi o homem
foi o homem escolhido por Jesus Cristo. Por excelência, todos fomos escolhidos por Jesus Cristo. Ele, por excelência, foi Pedro. Tanto é que o inimigo ele é muito astuto, aí para convencer os cristãos, aí ele começou a dizer que o Papa era baseado em Pedro. Então, 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 1 a 2, e depois 7 e 9. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Certo? Agora ele vem para o... Vou começar do 5 aqui agora, continuar do 5. E vós também, mesmo no 1 Pedro, vós também, pondo nisto mesmo, toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor divino, que é o amor, que é o Jesus Cristo. Aí diz assim, porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o 9. Pois aquele em que não há essas coisas, ele é cego e nada vendo. Bem, isso aqui agora é porque tem outro Pedro aqui também. Mostra aqui no 9. Vou ver se é segundo Pedro. Se não for, eu me esqueci de anotar, nós passaremos à frente. Então, eu estava lendo justamente a segunda, é a primeira. Desculpe aí, irmão. É primeiro, Pedro estava lendo o segundo. Porque eu estranhei que estava entrando aquelas conversas que não era a que eu tinha escolhido. Agora vocês vão ver. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 2, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, esses estrangeiros, eles eram judeus ou eram gentios? Muito bem. Vou perguntar para toda a igreja saber. Esses homens aqui, ó, que eram do ponto da Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eram judeus ou gentios? Toda a igreja. Então, está notando que Deus dá maior preferência por nós gentios. Por quê? Porque ninguém aqui ouviu mais crer. Amém? Literalmente, aí diz o 2 aqui, ó, olha aqui. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Os judeus quiseram este sangue? Hein? Quem é que quer este sangue? Vamos dizer que sou eu. Eu quero este sangue para mim e para minha família. Glórias a Deus. Esse sangue é que nos lava e purifica dos nossos pecados. O que foi que os judeus disseram na hora que ele estava sangrando? Caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas não foi caia este sangue no sentido de nos purificar, não. Porque ele, sendo impostor, foi dizer que era filho de Deus. Aí Pilatos entregou Jesus em suas mãos. E às vezes isso é normal, nós somos ser humano, às vezes o irmão está falando da paixão de Cristo, fica querendo chorar, vontade de chorar.
O sofrimento foi grande, né, Elvis? Mas se não for daquele sofrimento, você estaria aqui? Você estaria... Então, eu ainda... Isso aí eu estou dizendo que eu acho, não posso garantir, até porque eu já disse, às vezes, uma inferência prejudica. Mesmo até de um profeta, mas prejudica. Aí faz inferência a pessoa entender melhor. Aí a pessoa termina pegando no pé, na letra da inferência. Entendeu? Como eu volto a lembrar, o irmão Branco foi o maior profeta que tivemos depois de Paulo. Mesmo comparado com o Antigo Testamento. Eu digo conhecimento das coisas de Deus, para conhecer até os corações. O irmão Branco foi quem nos alertou, se você não for ao Calvário, você não entra para o reino de Deus. Que o cristão, todo ele tem que ir ao Calvário. O que quer dizer ir ao Calvário? Saber, conhecer o sofrimento que Jesus teve para salvar, não é verdade? Mas um dia, irmão Branda, falando bem de Jesus, com aquele amor de Jesus, ele teve tanto amor que o demônio mataram ele, ficaram zombando dele lá no inferno. Demônio nenhum zombou de Jesus depois de Jesus morto. Sabia disso? Não zombou dele, ficaram tudo com o rabo entre as pernas. Ele vem chumbo grosso para nós, que nós matamos ao Senhor da glória. E também eles não mataram por não conhecer, não, como um pregador aqui também disse. Até sorriu. Ele não sabia que estava matando Jesus, ele sabia. É porque Deus colocou isto no instinto dele, não é verdade? Que a Bíblia diz que quando Deus coloca no instinto do homem para ele fazer aquela obra, ele tem que fazer. Porque ele não pode existir. Tanto é que é por isso que o diabo também é um servo de Deus. Estão entendendo? Aí foi dizer. Aí já teve outro pregador que disse que Jesus, quando veio salvar o povo, não vou dizer o nome até por ética, se um dia alguém ouvir, vai ser, isso aqui fui eu. Aí disse que Jesus chegou ao diabo, estou imitando esse maldito, mas eu só estou imitando assim, por fora. Ah, agora você chegou, né? Veio salvar o seu povo? Foi, eu vim salvar o meu povo. Mas para salvar ele aqui, eles morreram, estão aqui presos, eles pecaram. Para você salvar ele, você tem que morrer. Eu estou disposto a dar minha vida para ele. Você acha, irmão Irã, você acha que Jesus ia falar assim para o diabo? Ele estava pedindo pinico, como diz o ditado aí, pedindo pinico. Nessa expressão, é uma expressão chula, mas muita gente usa isso. Pedindo pinico, ou seja, eu estou me obrando de medo. Primeiro, o irmão esqueceu que Jesus, quando desceu lá, Jesus não estava ressuscitado. Jesus tinha morrido, não é verdade, e desceu ao inferno para resgatar os dele. Porque quando Jesus ressuscitou, levou aquela turminha todinha com ele. Quando Jesus ressuscitou, já tinha dado chute na porta do inferno, dos demônios, já tinha tomado a chave da morte do inferno da mão de Satanás. E dizer que Jesus, que ele mataram Jesus sem saber, não, foi colocado o instinto nele. E a Bíblia não diz que o diabo matou Jesus, não. A Bíblia diz que Deus entregou Jesus à morte, por causa de nós. Está lá parece que é 2 Coríntios 5, 21, se falha a memória, que diz que ele entregou Jesus. Tem parte que ele moeu Jesus. Quem moeu foi Deus. Para poder ele padecer, ele fez o sacrifício. Quem mata um cordeiro em sacrifício é o diabo ou é o servo de Deus que mata? É um servo de Deus que mata o cordeiro, para se beneficiar do seu sangue e da sua carne. Então essas coisas assim, Deus nunca abriu, quanto mais deve ficar conversando com o diabo. Foi, eu vim, então você tem que morrer por ele, eu morro por ele. Jesus já tinha escapado, o corpo dele estava lá na sepultura, né? O espírito dele estava lá, a alma dele estava lá, inclusive com o ladrão da cruz.
E o espírito dele, que é o Espírito Santo, estava lá, chutando as portas do inferno. Como é que vai chutar e depois vai ficar? E eu morro por ele. Já tinha morrido, já estava naquela transição entre a morte e a ressurreição, esperando apenas completar o terceiro dia para que se cumprissem as Escrituras. Quando completou o terceiro dia, ele voltou, aquele corpo estava lá deitado assim. Levantou, saiu andando, os trovões acontecendo, que a porta do sepulcro se abriu, os guardas desmaiados. Aí ele deixou, subiu, desapareceu, quer dizer. Aí deixou que as irmãs foram, mas tiveram medo de entrar. Depois foram os irmãos. Um correu mais rápido que Pedro, mas parou. Deve ter temido. E Pedro adiantou e viu aquela suja de sangue. Aí quando voltaram, as irmãs encostaram de novo. Aí quando olharam, aí foi quando viram os dois anjos, confundidos com o jardineiro. Senhor, tu sabes onde puseram o corpo do meu Senhor? Diz-me para que a gente possa ir lá e cuidar dele. Parece que eu estou vendo aqueles anjos sentados na pedra, olharam assim, só de chamar os pobrezinhos de... Vocês têm a vergonha com essa fraqueza de fé, não dizer que eles, nós somos educados, devemos ser educados e Deus também. Por que vocês estão procurando o vivente no lugar dos mortos? Ele não vos ensinou quando estava com vocês, que no terceiro dia ele ressuscitaria. As irmãs de olhos regalados voltaram e foram dizer aos discípulos, nenhum acreditou. É por isso que está aqui escrito. Ó. Por isso que está escrito a nosso favor. Agora nós vamos dar a nossa vez? Não. Nós devemos cada vez mais servir a Deus com alegria e com respeito. Observar o conselho do nosso pastor. Orar por ele, para que onde ele for, ele pregue a palavra como ela é. Não olhar falha, a gente deve olhar agora. Eu, quando toco aqui numa coisa que se porventura atingir ele, não é criticando, é para que a palavra de Deus não seja nunca ensinada de uma maneira que ela não é. Eu amo meu pastor, todo dia tenho uma consideração muito grande. Me senti muito honrado quando ele deu aquela viagem lá e cá comigo, mas vamos supor, se ele desse um erro, eu faria explicação. Porque eu estou lendo, ele tem muito o que fazer, está lendo para lá e para cá, está viajando, e eu estou lendo ali na semana para ler próximo estudo que vai ter aqui com vocês, não é verdade? E ele naquela luta, tanto é que enquanto eu passo 3, 4 semanas numa era, ou em 2 ou 3 eras, ele numa pregação só fala de todas as eras, porque ele toma um tema assim e pronto. Então, porque o servo é aquele que trabalha para o Senhor. Inclusive, tem lá no provérbio, que o acúmulo a junção dos conselheiros é que agrada ao rei, certo? Agrada ao rei. Então, para que ninguém pense que eu estou com o espírito mau, Deus me livre. Então, gente, o Tiago também toca nisso, mas eu não quero falar agora de Tiago, não, porque o tempo vai se embora. Amós nós já lemos, Davi também, Atos já também. Então, irmãos, eu vou dar um toquezinho naquilo que eu já li, para que não fique só na leitura, que ele é a leitura principal. É Apocalipse, capítulo 3, 17, diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. A riqueza do mundo estão nas igrejas das denominações. Ore por toda a nossa igreja, porque às vezes tem coisas que eu escuto, que eu peço a Deus, eu posso estar errado, mas oriente mais todos os nossos irmãos, todos mesmo, inclusive pastores, pregadores, tudo isso. Porque
aquilo que as igrejas começaram falando que eram abençoados, hoje estão extrapolando. Um desses extrapolamentos é quanto à dança. A gente vê poucos casos de dança. Deixa para estar nos preparando para a gente dançar lá nas festas, como os judeus dançavam nas festas. Então, a maioria de que começaram a dançar, agora está uma dança terrível, horrível. Quem assistir. E eu me lembro do pastor, até fez uma crítica ao irmão, que quando era possuído, vinha nasci pulando, e depois voltava. É assim que começa. Se deixar, é a coisa mais terrível de você ver agora. É igreja cristã, é católica, tudo, até nos Estados Unidos, a ponto de estar dançando meninas de shorts. E teve uma igreja que eu acho não, tenho quase certeza que aquele pastor é gay. É um pastor, parece que é católico. Ele botou uma dança de 2 homens e 2 mulheres. 2 homens com homem e 2 mulheres, mulher com mulher. Dançando, se enrolando, feito animal. Aí o locutor estava dizendo, isso é dos Estados Unidos. Mas isso não é dança que glorifique a Deus. Isso é uma dança que está fazendo o povo aceitar o homossexualismo. E quem quer ver o que é homossexualismo, leia capítulo 1 de Romanos, de 21 a 33. Como Paulo trata aquilo, de uma maneira tão terrível que o Paulo disse, até quem permite também está condenado. E tem igreja e mais igreja aí de homossexuais dizendo, chegando a dizer coisas que não devia dizer de Paulo, só porque Paulo não quis se casar. E mulheres também. Então, tão ricos, não estão? Pois eu te digo que tu és desgraçado, cega, pobre, nua. Serve dessas igrejas. Agora o outro, desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aí vem agora o conselho, aqui é que está acontecendo em Laodiceia. Agora, o conselho que Deus dá para que sejamos a igreja efesiana. Há conselho que de mim, compres ouro provado no fogo, fogo do Espírito Santo, para que te enriqueças, enriquecido com o Espírito Santo. É essa que é a verdadeira prosperidade. A prosperidade tem também de riqueza, como tinha naquela época os judeus, de Jacó, e tantos outros. Mas a posteridade que Deus se referiu ali foi na época da guerra, foi de vencer os obstáculos, vencer o inimigo. Crê no Senhor Deus e serás próspero, e crê nos seus profetas e serás seguro. Isso foi numa época de guerra e Deus provou que matou todos os inimigos. Não foi nada em relação ao dinheiro, mas só usa esse termo em relação ao dinheiro. Não se contentaram mais com o dízimo, muitas igrejas aí, e já estão dizendo, dê dízimo, um dízimo superlativo ao Senhor, para Deus lhe dar mais bênção. Então temos que ter cuidado de orar pela nossa igreja para que não caia nessa. O irmão Branco estava criticando, ninguém melhor do que o irmão Branco para conhecer isso. E ele estava criticando que tinha igreja que ele conhecia, que se o irmão não tivesse 2 ou 3 Cadillacs, não estava sendo abençoado por Deus. Está vendo o que está aqui? Irmão Branco do tempo de Laodiceia. Né? Não estava sendo abençoado porque você só tem um carro usado, você tem que ter muitos carros. Está já chegando a minha hora. Então, veja só,
aconselho que de mim compre tudo isso e compre também o quê? Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da nudez, e que unja os seus olhos com colírio para que veja. Ou seja, isso que nós estamos vendo aqui na Bíblia, isso nós estamos vendo como Deus fez tudo por nós gentios. Ele se dedicou, o sacrifício dele, que abrange os judeus e abrange os gentios. Mas depois daquele resto, até o judeu que tiver que ser salvo, ele terá que se converter como um cristão. Por isso que Paulo insistiu tanto para que aqueles judeus que estavam perambulando pelaquela cidade se tornassem um cristão, fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo chegou a falar com tanta força que disse: se você quer continuar, quer se considerar, então também cumpra toda a lei, para você ser salvo. Porque quem cumpre toda a lei, se não cumprir, está condenado. Se você cumprir 99% e errar em uma, está condenado. Porque Paulo conhecia isto aqui, ele teve olhos. Então tem tantas igrejas boas. Eu tenho um irmão aqui, que ele é um irmão amável, apesar de novato aqui, ele é amável. É o irmão Valdeci Ribeiro, eu gosto muito dele, senta muito aqui. Ele disse que a luta dele está para que a esposa dele, como é que diz, aceite o Senhor Jesus Cristo. Então, eu disse a ele que a pregação que eu fiz já vai orientar ela, e também a de hoje, que ela olhe, que pode ser batizado nos títulos que até a Igreja Católica tem de Pai, Filho e Espírito Santo, mas não reconhecer Jesus como o único Deus verdadeiro. Eu aconselho as pessoas que leiam primeiro a São João, e veja que é que João, possuído pelo Espírito Santo, diz. Então, essas pessoas que não veem, não querem se converter, pensam: não, fala tudo em nome de Jesus. Não, se Jesus não é Deus também, eles dizem que Jesus é Deus, mas não é o Deus também. Jesus é o Deus único verdadeiro, que está habitando, assim como nós temos um Espírito que habita no nosso corpo. O Espírito que habitava no Senhor Jesus Cristo era o verdadeiro Deus. Por isso que ele é a imagem e semelhança do Deus invisível. E nós somos imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Então, aquele que se assemelha ao Senhor Jesus Cristo, não há quem tire da mão de Deus, nem da mão de Jesus Cristo, como ele diz. E ainda disse: mas foi o Pai que mais deu, e o Pai é maior do que todos, e eu e o Pai somos um. Então, quem está com Cristo, por isso que o irmão Brana diz que Deus nem olha o nosso pecado, ele olha se a gente está debaixo do sangue. Se não estiver debaixo do sangue, não é de Jesus Cristo. Mateus 7, 21, 22 em diante. Senhor, no teu nome nós pregamos, nós fizemos milagres, nós fizemos isso, aquilo, outro. E Jesus dirá assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Porque Jesus não viu o sinal de sangue neles. Se Deus olhar para nós e ver o sinal do sangue do seu filho em nós, ele nem quer saber, porque ele sabe que o filho é idôneo, e o que o filho fez, foi o poder que ele entregou, tudo está em suas mãos. E quando Jesus clamou para o Pai glorificar mais o nome dele, porque Jesus queria salvar todo mundo, aquele coração bondoso, queria salvar todos. Ele salvou um, que mandou levantar a cama, e ele olhou uma multidão ali, tudo perto do tanque, querendo entrar. Ele foi em vários lugares que ele curava. Ele viu uma multidão que queria ele, uma multidão mesmo que queria ele. Multidão, irmãos, que ele sai dos seus fariseus. E ele olhou assim, e levantou, foi uma parábola. E ele sai tudo criticando Jesus,
quando os apóstolos disseram, mas Senhor, eles vieram, de outras palavras, eles vieram aqui escutar o Senhor, e o Senhor explica também para eles essa parábola. Jesus disse, não, para que eles não vejam, não enxerguem, compreendam e sejam salvos. Como é que Jesus vai salvar e disse isto? Eles não têm a marca do sangue. Ele não tem aquela marca de sangue na vida dele, nas almas dele. Então só podia salvar quem tivesse a marca do sangue. A gente viu lendo ali que tudo é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser lavados no sangue para que o Espírito Santo entre. E Deus, quando o irmão Brando disse sair, que Deus não enxerga, mas foi a expressão do irmão Brando corretíssima, porque ele disse, Deus não quer nem saber, entregou tudo ao Filho, o que fizeram está bem feito, foi-me entregue todo o poder no céu e na terra. Glórias a Deus! E como fala lá em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 28, uma resposta que foram, enquanto Jesus estava na terra ainda, foram querer saber por que todo homem morre. E lá em Daniel está dizendo que o reino nunca terá fim, e ele sabia de tudinho. Quando Felipe, querendo falar com Jesus, ele já sabia tudo, que ele sabe todas as coisas, ele abriu, ele foi assim, disse, olha, diga lá para ele que se o grão cair na terra não morrer, ele ficará só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. E todos os frutos é igual ao original, que sou eu. E ele provou isso quando disse, depois de ter sujeitado todas as coisas aos seus pés, ele agora se sujeitou àquele que o sujeitou, você foi para a glória. Aí Jesus apareceu, não, onde se via o rosto, se via Jesus, e vai ser isso conosco. Onde se vê o rosto, se vê Jesus. Lá na glória, quando se via Jesus, se via o Deus glorioso Jeová na glória. Mas quando acontecer isso, de 1 Coríntios 15, 28, quem vê qualquer rosto está vendo Jesus. Isso é maravilhoso. Glórias a Deus. Então, irmãos amados, medite sempre nisso. A obra nefasta, a obra má, a obra de acusar os irmãos, de brigar com os irmãos, de negar com os irmãos, é uma atitude de Laodiceia, uma atitude laodiceana. Mas o ato de amar, glorificar, exaltar, se alegar com o seu irmão, orar pelo seu irmão, não agredir nada ao seu irmão. Se alguém for falar mal, a gente tem que fazer isso. Irmão, não fale assim, não, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Isso aí é a obra, não Laodiceia, é a obra efesiana, que foi a igreja mais elogiada por Jesus, foi a igreja efesiana. Enquanto que esta igreja nem está sendo elogiada por Jesus. Você veja, a igreja está na bolinha, está quase toda preta. Então, é isso. Uma coisa que me veio, já que às vezes usa o inseto, a tanajura. Quem conhece a tanajura? Né? A tanajura, quando larga a asa, sai aquele cachorrinho, né? Aí chama lá de cachorrinho. Ele vai e faz um buraco. Quando ele faz um buraco, aí é chegado o tempo que os seus ovos maturaram, aí então ela morre para dar cria a centenas de salbinhas. Sabia disso? Não é isso? É. A centena de salbinha morre, ela morre e a centena de salbinha vai. Aí ali no meio daquela ali tem várias delas também que veio com, como é que diz, a qualidade de ser também rainhas. Aí vira tanajura também. Até que cria asa e sai, se perde, né? Aí, formiga, quando quer se perder, cria asa. O pessoal diz até assim. Então, gente,
aquilo ali pode ser comparado a Jesus, que ele morreu para produzir a todos nós. Só que ele cobriu a gente com o seu sangue e fez o sacrifício por nós. Amém? Vou concluir aqui dizendo, ali na hora que João chorou, ele se apresentou, não chore João, porque o Cordeiro de Deus já venceu. Então, quando foi olhar para o Cordeiro, era um leão. Por quê? E por que ele, como leão, não foi lá pegar o livrinho? Leão é animal manso? Leão é animal brabo que está agarrado no pescoço dos seus inimigos. Por isso que Jesus provocou uma morfia nele mesmo. Morfia é mudança. Um leão que estava cheio de sangue, que ele tinha derramado dos inimigos, tinha matado os inimigos, quando João olhou, estava aquele carneiro mais manso que se podia ver, e todo ensanguentado. Só que aquele sangue não era como o sangue que estava no leão que destruiu os inimigos, era o sangue que ele estava, que ele foi ensanguentado pelo sacrifício por nossas almas. E ele se alegrou pelo sacrifício que ele fez. Está lá em Isaías 53. Que ele se alegrou. Como é que a pessoa está morrendo, está sofrendo e está se alegrando? Porque ele sabia que estava salvando todos aqueles que o Pai deu a ele. Por isso nós estamos incluídos. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém.